para Jesus. Deus é fiel. Meus queridos, antes de começar, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao meu pastor Gilson. Sentamos ali naquela mesa maravilhosa. Eu falei, pastor, Deus colocou a campanha no meu coração. Colocou? Deu o tema? Eu falei, deu. O pregador também deu. Então vamos para cima. Porque não tem como trabalhar se os dois não estiverem juntos. Então me sinto honrado de ser auxiliado do pastor e minha pastora. Bênção de Deus. Agradeço a todos que estão fazendo parte dessa festa maravilhosa hoje. Tá? Evita Poliana, José Contigo, toda a caravana. Pensa no povo abençoado. Gostei. Eu tenho gosto de estar no meio de vocês. Continue assim, viu? Deus abençoe. Agradecer os obreiros da minha retaguarda, que Deus abençoe. Prazer conhecer o varão, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Evangelista, Deus é contigo. Louvado seja Deus. Meus queridos, você que trouxe sua Bíblia, abra junto comigo no tema da campanha Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aleluia. Só lembrando que nós temos também aqui a caixa de pedidos, onde nós estaremos indo para o monte, queimando todos os pedidos que aqui estão. Meu celular ali está filmando, porque aquela filmagem vai direto para o canal Pela Misericórdia. Nós temos no YouTube. Hoje, pela misericórdia de Deus, batemos 600 inscritos e é todo mundo pedindo oração. Pastor, ore pela minha família. Pastor, coloque o meu nome na caixinha. Vocês se colocaram, pediram lá no canal, está tudo aqui dentro e a gente vai estar levando para o monte. Se os irmãos também tiverem algum pedido, no final do culto, fica à vontade para depositar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O verso tema é o de número 18, mas nós começaremos a partir do versículo 16. Então fica Atos 16 e 16. A glória de Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém. Amém. Então vamos ler compassadamente, aleluia, respeitando as outras vidas, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. O verso 16 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos vai nos informar o seguinte: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, o Altíssimo. Verso 18 e o tema desta campanha. E isto se fez por muitos dias, mas Paulo, já perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E no mesmo instante o Espírito saiu. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, pode tomar teu assento, se possível, dando glória a Deus. Glória a Deus. Deus de maravilha. Glória a Deus. Às vezes a gente se depara com um texto bíblico que nem precisa explanar muito, porque o texto já fala tudo. O texto já fala aquilo que tem que ser feito, que deve fazer. Esse é um dos textos. E antes de estar entrando na mensagem, nós precisamos entender que esse livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por alguém. Esse alguém que vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos é o doutor Lucas. Porventura, doutor Lucas, acredita-se que ele era um médico particular de apóstolo Paulo e também companheiro nas viagens. Alguns costumam afirmar
de uma certa feita, se não me falha a memória, vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos chamar Paulo para estar pregando uma palavra, e Paulo vai começar a pregar aquela palavra. E o seguinte, Paulo tinha hora para começar, mas para terminar ele não tinha hora. Ele começa a pregar, e a Bíblia vai dizer que no terceiro andar do prédio tinha um rapaz assentado por nome Eutico. Eutico começa a sentir sonolência por causa das luzes que estavam acesas. Diz a palavra de Deus que ele estende a sua ministração até perto da meia-noite. Ali aquele jovem vai cair do terceiro andar e cai morto. Nesse momento, contextualização minha, o doutor Lucas chega, olha e fala: rapaz, é o seguinte, segundo os cursos que eu fiz, segundo a área que eu atuo, tudo isso me autoriza a dizer que esse jovem está morto. De repente, lá se vem um homem cheio do poder, cheio da unção, porque eu vou dizer uma coisa para você. Você quer ver o negócio ficar bonito? É um homem ou uma mulher cheio da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo vem cheio da unção. É outra conjectura minha. Quando ele chega e fala: como é que é a história, doutor? Está morto. Ele falou: não está, doutor, está morto. Ele falou: peraí que eu vou ligar para Jesus. E o telefone, para quem estuda a Bíblia sabe que é Jeremias 23:3. Clama a mim e eu vou te responder. Jesus atende lá e fala: meu filho, o médico disse que está morto. Fala para ele que está dormindo. Sabe aquele canção que o inimigo tenta parar? O Senhor fala: está só dormindo. Tudo no meu tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E há tempo marcado debaixo do céu. Não se preocupa não, mas permanece firme. A Bíblia diz que ele chega cheio de autoridade e fala: eu, Chico, levanta meu filho, não me deixe. Ninguém pode parar a obra de Deus. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que vai te levar, ele vai te levar. Não tem caneta de cartela que possa levar. Esse é o autor do livro de Atos, tá? Deus de O maravilha. autor do livro de Atos. Santo Então ele sabia o que ele estava escrevendo. é o Senhor Deus. Ele sabia por que ele vai escrever esse negócio. E Paulo, como é que Paulo entra na história? Primeiro que no começo Paulo não era Paulo, era Saulo. Mas a Bíblia vai dizer em Atos que a Bíblia vai dizer que Jesus nasce, aí Jesus cresce, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia. Aleluia! E sobe até onde está hoje, que é ao lado do Pai. Só que antes dele subir, ele vai dizer uma coisa: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder e autoridade. Quando é que isso vai acontecer? No momento que o varão leu Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Foram instrumentos repartidos como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Maravilha, a igreja começou a crescer, mas chega uma hora que vai ter contenda, porque quando Deus tem obra, Satanás quer cutucar. Quando Deus quer levantar alguém, Satanás vai ter um inferno, eu vou ter que barrar. Aí cutuca um, cutuca outro. Mas deixa eu falar uma coisa: a Bíblia diz que os braços de um homem bom é confirmado por Deus. Se tem que jogar pra Deus, olha o que Deus vai fazer. Olha, a Bíblia vai dizer que começa uma contenda no meio da igreja. Tinha umas viúvas que estavam sendo esquecidas. Aí chegaram até os apóstolos e falaram: olha, está tendo briga lá fora. Porque naquele tempo a igreja era unida. A Bíblia diz que quem tinha posses, vendia as posses, dava os apóstolos e iam repartir, e a igreja ia crescendo todo mundo igual. Hoje não. Eu só olho para mim, esqueço do pastor. O que importa é que meu nome esteja no cartaz. Epa, peraí. Se é Deus que dá,
A Bíblia diz que vai começar uma contenda. Pedro fala: não, pera aí. Pedro, viu? Negou Jesus 3 vezes. Foi tentar andar sobre as águas, afundou. Ficou desviado depois que Jesus morreu, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus manda um recado: ó, fala para os apóstolos para Pedro. Aleluia! Depois de um particular, o homem fica crente, uma pregação é quase igual para Jesus. A Bíblia diz que o homem passava só a sombra dele curava, porque a unção estava na sombra. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro: peraí, nós não vamos parar o ministério da palavra, por causa de uma briga. Eu vou simplificar. Eu não vou parar o ministério da palavra para. Não estou reclamando, eu gosto, acho bom. Mas fogo tem que ter o que? A presença de Deus. Você falou aqui do meu lado? Tem uns negócios por aí que é fogo de palha. Mas aonde tem palavra, eu aprendi com um pregador chamado Abílio Santana. Ó, barulho sem poder é barulho, mas o poder de Deus traz barulho. Separou os diáconos. E sempre tem um que se destaca. Sabe por quê? Porque tem gente que entra dentro da igreja, senta na cadeira e vai falar: meu lugar não é aqui, meu lugar é fazendo a obra. A Bíblia diz que o camarada vai se levantar por nome Estevão. Estevão pregava. Estevão estava cheio da unção. Aí se levantaram contra Estevão. Um monte contra Estevão. Estevão sozinho, cheio da presença, combateu tudinho. Aí fizeram falso testemunho, levaram ele até perante o Sinédrio. Ele foi apedrejado. E a Bíblia diz que antes dele morrer, ele viu o céu aberto, sentado à direita de Deus Pai. Aí o homem era tão crente que ele vai dizer: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo comigo. E o que tem, pastor? A Bíblia diz que os que apedrejaram pegaram suas vestes, jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui Saulo aparece. A Bíblia diz que esse homem fica só o sangue de Noé, que é para economizar o de Jesus. Vai levantar um grande movimento contra o povo de Deus, porque depois que Estevão foi morto, a igreja se espalhou, que era propósito de Deus. O que Jesus falou? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. O povo, depois que receberam o poder do Pentecostes, ele ficar só em Jerusalém. Ele falou: não, vai ter que espalhar esse negócio aí. Vocês estão querendo tudo para vocês, não vai ter que espalhar. A Bíblia diz: é forte. Ele vai falar assim: olha, eu vou até o Sinédrio, eu vou pedir umas cartas, porque eu vou atrás dos crentes que estão lá em março. Eu imagino que eu assim: vou te entregar no caminho para lá. Aleluia. É no caminho lá que tu vai ter comigo. Ele vai perante o Sinédrio, claro, está já dá a carta para ele. Era para perseguir o pessoal que acreditava em Jesus? Maravilha, pegou as cartas e ele vai. A Bíblia vai dizer que quando ele estava próximo de Damasco, ele vai ver um clarão. Quando ele vê um clarão, a primeira coisa, ele fica cego carnal, mas espiritualmente ele começa a orar e jejuar. A Bíblia diz que ele vai passar 3 dias, não comeu nada, não bebeu nada, só orando. A Bíblia diz que ele vai cair, aquele clarão, e uma voz vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fala: quem é tu, Senhor? Ele reconheceu que havia um Senhor. Aí ele vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue. Conjectura minha, eu não estou perseguindo o Senhor, não, estou perseguindo aquele lá. Aí Jesus fala: é menina dos meus olhos. Essa menina
Senhor, vai numa rua chamada direita, porque lá tem um camarada em oração. Quem é esse? Ronan. Ronan Salvo. Não tem quem faça ir lá. Você vai, não vou, ele é matador de novo. Imagina Deus falando, vai porque eu já amansei o jumento. Eita glória! Vai porque eu já arranquei o dente do leão. Vai lá, ele está só esperando uma palavra. Ele está cego, tu vai orar e eu vou fazer o resto. Ele vai sair de lá batizado. Ele vai batizar, vai a mania. Ele está querendo dizer, pastor, se Deus mandou entregar, entrega. Se Deus mandou ir, vai, irmão. Se Deus quer não passa, não entrega todo mundo, irmão. Entrega porque Deus se responsabiliza, varão. A Bíblia diz que o varão chega, abre a porta, está lá o camarada cego e jejum, mas já por dentro cheio da presença. Aí o que ele põe a mão, ora lá, para simplificar, porque não sei nem se vai dar para entrar na pregação, mas eu vou até o Jesus deixar. A Bíblia diz que o camarada começa a falar em mistério. Depois que ele começa a falar em mistério, começa o ministério dele. Aí, o contrário, o perseguidor passa a ser perseguido. Eita Deus! Aí tem uma parte que ele fala assim, rapaz, morrer por Deus aqui. Eu estou despreocupado. Aí tinha mais um problema, porque a Bíblia vai dizer que ele era apóstolo, Paulo agora. Paulo significa pequeno, agora eu sou pequenininho. Sou apóstolo. Mas Pedro falou, para ser apóstolo, teria que acompanhar Jesus desde o momento do seu batismo até o momento da sua morte e subida para o céu. Cadê Paulo? Estava no meio não. Paulo estava estudando lá nos pés de Gamaliel. Ele não acompanhou, como que esse homem é ser apóstolo? Aí Jesus fala assim, não se preocupe não, o negócio é comigo. Segundo o teólogo, assim, ele vai para o deserto da Arábia e lá ele vai passar aproximadamente 3 anos e meio em mistério com Deus. Agora esse mistério não é na terra, esse mistério é no céu. Por que, pastor? A Bíblia vai dizer no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 2: conheço um homem, não sei se em corpo ou se fora do corpo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o 3º céu, e ele viu coisas inacabadas, e o homem não é lícito falar. Quando está chegando Deus, o camarada tem que tirar o chapéu e dizer, não, aquele é homem de Deus, aquele é mulher de Deus. A Bíblia vai dizer, Romanos 8, portanto nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele vai ter uma visão. Mas antes dessa visão, ele tenta ir para 2 lugares. A Bíblia diz que ele tenta ir para Bitínia, não dá certo. Ele tenta ir para a Ásia, não dá certo. O Espírito Santo falou, você não vai, você só vai para onde eu quiser. Porque crente que tem comunhão com Deus, você só vai para onde Deus quer. E quem não tem comunhão com Deus? Onde tem cartaz, ele já está no Você não fala, Deus cobra de mim, mas eu adoro assim Deus porque ainda tem fiéis. Sabe quando eu vi crente? A pandemia chegou, fechou as igrejas, não foi, evangelista? Onde que estava nós fazendo live todo dia? E tinha uns crentes, eu conheço um, viu? Chegou para mim e falou, pastor, eu vou para a igreja. Eu, porque a pandemia está aí, eu estou com medo de pegar a coronavírus. Eu falei assim, se tu soubesse que tem gente que está pegando dentro de casa, e aí, como é que fica? Hã? Aí ele ficou murchou. Crente que é crente, meu irmão, não tem tempo ruim não. A Bíblia diz que Deus está atrás dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando o Pai adora em espírito e em verdade, o sangue pode dar na canela. Ele diz, eu vou à luta, eu vou pelejar, porque que peleja por meu Senhor dos exércitos. Ele tenta ir para um canto, não dá, tenta vai para um, não dá, ele vai dormir. A Bíblia diz que quando ele está dormindo na cidade de Troia, ele vai ter um sonho. Aí chega o barco da Macedônia e diz, veia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem a visão, passa para o companheiro, esse camarada começa a seguir ele. Vamos arredondar a história. Ele chega naquele lugar,
história. Foi ser pastor numa igreja, mas estava complicado, porque todo pastor que ia nessa igreja, ele saía, ele era expulso da igreja, porque os membros só viviam na casa do pastor falando mal de um, falando mal de outro. Aí o pastor não aguentava, pedia, falava, não quero mais ficar aqui não, vamos embora. Aí veio um pastor novinho, conhecia a história, o pastor que estava saindo falou, cuidado, porque o pessoal aqui é estranho. Não vai dar 2 dias, vão estar tudo na tua porta falando mal de um, falando mal de outro, para tu renunciar o cargo de pastor. Ele falou, então beleza. Aí saiu, o pastor tacou o joelho no chão, foi orar, falou, meu Deus, todo pastor que entra nessa igreja sai, mas eu não quero sair, eu quero fazer tua obra. Deus me mostra uma estratégia, Pai, me mostra uma estratégia para mim permanecer aqui e fazer o teu ID. Aí ele continuou orando, passou um dia, passou 2 dias, começou, chegou os irmãos lá, ô pastor, abre a porta, pastor, eu preciso falar da fulana de tal que está fazendo isso. Ô meu irmão, peraí, antes de nós conversar, o pastor dizendo, primeiro tem que ter um período de oração. Aí pegou o fofoqueiro, orou 30 minutos, orou 1 hora, orou 1 hora e meia. Quando chegou 2 horas que ele levantou o pescoço, não tinha mais nenhum. Quando eles vão para um lugar, eles começam ali, as mulheres que viam lavar roupa, alguma coisa estavam pregando. A Bíblia diz que apareceu uma mulher chamada Lídia, primeiro propósito, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela começa a escutar Paulo pregar. A Bíblia diz que o próprio Deus vai abrir o coração dela para ela entender. Aí a bichinha gosta, aceita, é batizada dela e a casa dela. Maravilha! Aí eles constrangem Paulo a entrar na casa dela, eles ficam lá. Aí a Bíblia diz que eles vão de novo para um lugar onde parecia que tem oração. Aí Satanás falou, opa, eu estou perdendo espaço aqui nessa cidade. Não, peraí, eu vou usar um estratagema, conjectura minha. Eu vou usar uma das minhas para elogiar eles. E eu elogiando ele vai se engrandecer e o negócio vai ficar bom. Aí ele falou que todo dia eles iam para oração. Aí vinha uma jovem. Tinha que ser jovem, porque o inimigo investe muito em jovens. Mas Deus ainda tem os remanescentes. Ele disse que trabalha jovem. Aí todo dia ficava, esses homens que vos anunciam o Evangelho são servos de Deus Altíssimo. Meu irmão, hoje em dia, o camarada que gosta de estar, se alguém chegar e falar isso, ele fala, estou top, estou na mente. Ó, estou no cartaz, estou me elogiando já, né? Ó, homem de oração, homem que foi até o 3º céu, foi apedrejado. Os pregadores gostam até de brincar, cadê Paulo? Estava sendo mordido por uma cobra. Cadê Paulo? Estava sendo apedrejado. Não, cadê ele? Estava descendo dentro de um cesto que queriam matar. O cara era provado, meu irmão. Ele falou, vou passar, irmão, é grande, o servo desconfia. Aí ele olha assim, e a Bíblia diz que passa muito dia, viu? Muito dia, ele fica uma oração para ele, tá? Teve um dia que o Espírito Santo bradou dentro de Paulo e falou, chega, meu filho. Ou você dá um basta nisso, ou então não vai dar certo. É igualzinho na nossa vida, tem uma hora que a gente tem que dar um basta. Você tem que sair, ó. A Bíblia diz que um camarada chamado Elias vai subir no Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, 400 uma deusa chamada Nazaré, que era uma deusa da fertilidade, e ainda estava todo o povo de Israel naquele monte. Será que era pequeno monte? Aí ele chega, olha para um, olha para outro e olha para o povo. Quando ele olha para o povo, ele vê o povo coxinhando e 2 pensamentos. Ele se ri e fala, o Espírito Santo brado e fala, isso. Por que vocês estão coxinhando em 2 pensamentos? Se Deus é Baal, segue ele. Agora, se Deus é Deus, segue ele. Aí sai de cima do muro. Então o povo ficar tudo doido. Tiver que ver o fogo descendo do céu e consumindo tudo. Do mesmo jeito é Paulo se cavou. Eu falo assim, ó, em nome de Jesus Cristo. O diabo sai dela agora. Não precisou de tudo isso. Não precisou ficar roubo. Ele só falou, sai dela em nome de Jesus. O Espírito, ó. Aí a Bíblia diz que aquela mulher andava dura naquela cidade. Quando ela adivinhava, os caras começaram a pegar o dinheirinho, né? Falou, acabou. Quando acabou, pegaram Paulo e Silas. Quero ver ser crente, é na hora do apelo. Apelo espiritual. Pega ele, leva no meio da praça para todo mundo ver. Chama os magistrados e fala, esses homens nos colocam costumes que não é lícito para nós receber, sendo que nós somos romanos.
Aí a Bíblia diz que todo mundo se une, rasga as vestes dele e manda bater por vários. Detalhe, alguns historiadores acreditam que naquele tempo eles levaram por volta de 39 chibatadas. Porque se levasse 40, poderia ter passado do normal e no outro dia você poderia não apanhar mais. Então quando ele leva 39, era como se quisesse dizer, amanhã tem mais. Aí o capitão chega por carcereiro e falou assim, agora pega isso e coloca no interior, meu irmão, é o lugar mais ruim que tem, tá? É o lugar mais ruim que tem. Pega uma cadeia ou um presídio, e dentro do presídio tem a solitária, como se fosse a solitária. Os camaradas pregaram a palavra, expulsaram o demônio e jogaram lá. Por quê? Não é em todo canto que você vai ser aplaudido. Tá? Tem canto, não pensa que eu estou pregando, não pensa, mas tem canto que você vai pregar, o irmão fica com a cara, parece que chupou um irmão dos mais azedos. Mas você pode fazer o quê? A palavra manda, você tem que pregar. A Bíblia diz que ele vai ficar ali. Aí eu acho que Deus gosta de crente doido. Doido por Jesus, viu? A Bíblia diz que por volta de meia-noite. Eu quero ver o camarada ser doido nesse. Ó, por volta de meia-noite. Os caras com as costas tudo arrebentadas. Os pés estavam presos no tronco, a mão também. Conjectura minha, um olha para o outro e fala: é agora. Agora o quê? Eu canto. Deus, que maravilha. Pregar, hein? Eu canto, tu ora. Vai dar meia-noite. Os caras estão tudo dormindo aí, não tem problema. Pior que tá, não fica. Entendeu? A propaganda da minha Deus. Deixa eu falar para você. É no momento da dor que Deus te usa, viu? Tem gente que acha que Deus só vai usar quando ele estiver bem. Não, é no momento da dificuldade. A Bíblia diz, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o hino na prisão. E os outros só escutavam, estava ele dizendo, dois doidos, dois malucos, levaram peia e estão ali no canto mais ruim que tem, ainda estão cantando e ainda estão louvando. Mas eles tiveram que escutar. Quando estava chegando meia-noite, olha aí, começa a ver de novo. Começa a ver de novo. E de novo começa a fazer assim. A Bíblia diz que a Aí ele desperta do sono, vê as cadenas tudo abertas. Existia uma lei. O carcereiro não podia deixar escapar nenhum fugitivo. Se deixasse, ele ia se ver. Tanto é que os caras que estavam cuidando do túmulo de Jesus, a Bíblia diz que Herodes manda castigar eles. Porque achava que era eles que tinham deixado os apóstolos vir e levar o corpo de Jesus. O anjo que chegou só viu assim, a pedra saiu embora. Ó, a Bíblia vai dizer que a única solução que o carcereiro achou foi sacar a espada e ia se matar. Quando ele tenta se matar, Paulo grita e fala: não faça nenhum mal, porque nós tudinho estamos aqui. E quem era que ia sair? Hã? O camarada cantando, dá um terremoto, vai eu que vou sair, vai que ele canta de novo, não dá certo. Ficar Deus, que maravilha. a Bíblia diz que o homem pega uma lâmpada e entra todo se tremendo dentro da cadeia. Santo é o Senhor Deus. Fala: senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tudo isso, sabe qual é o segredo? Crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que é crer? Ter fé. O que é fé? Romanos. Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aí eu fico perguntando: o que você está esperando? Eu creio demais. Porque tem gente que só acredita quando vê, é também. Não, você tem que. Eu tenho um sonho de estar no emprego tal. Já se veja no emprego, é fé. Vou falar, eu quero, o sonho de ter aquele carro, é? Já se veja nele nessa condição para Deus. Tem a fé. Porque tem gente que deixa para acreditar quando o carro chegar. O carro nem é Deus, pratica a fé. A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível
isso agradar a Deus. A Bíblia diz, vamos arredondar a história, o carcereiro pega ele, leva para casa, lava o vergão da ferida, aí depois todo mundo é batizado, aí volta ele para dentro da cela. Não sei o que é que vai acontecer, mas a Bíblia diz que os magistrados vão dizer assim: ó, vai lá e fala para ele sair de mansinho. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Paulo, conhecedor da lei, um cara que estudou aos pés de Gamaliel, se tinha um negócio que ele sabia era de lei, aí ele vai dizer assim: vem cá, carcereiro, vamos ter um particular nós dois. Pegaram Silas. Sendo que Silas, se você ler o começo aqui do capítulo, vai dizer que ele era filho de uma judia, mas o pai era grego. Então ele tinha cidadão romano. Tanto é que Paulo vai ter que circuncidar ele por causa dos irmãos das outras igrejas, porque sabia que o pai dele era grego. Aí Paulo fala assim: ó, não tinha acusação formal contra nós. Pegaram nós, levaram na praça, rasgaram nossas vestes, bateram na gente. E outra, nós somos cidadãos romanos. Eles falaram que nós não era grego. Rapaz, quando eles escutam isso, ia dar um rolo tão grande, um romano bater no outro romano sem motivo. Eita Deus! Ia dar um rolo tão grande. Ele falou: agora eu vou aliviar. Paulo falou: eles vão vir aqui pedir perdão para nós, e a gente vai sair de cabeça aí, descobrido não. Rapaz, chega lá e fala para os magistrados: os camaradas é romano. Você bateu nele. Os caras ficaram tremendo. Falou como é que é a história. A gente bateu no romano. Vamos lá, e chegaram lá. A Bíblia não vai dizer, né? Mas fala que eles acalentaram, conversaram e falou: vamos. Aí a Bíblia diz que eles são tão ousados que eles saem dali e não vão embora da cidade, não. Entra dentro da casa da Lídia, passa algum tempo, aí depois que eles vão. Olha que bênção, se coloca de pé, não vou prolongar. Aleluia. Eu vou entregar o recado, mas para me entregar o recado, eu preciso da ajuda da minha pastora Marilene. É uma bênção de Deus. Pastora Marilene, pega na mão daquela serva de Cristo, nossa irmã Poliana. Pega lá. Enquanto eu orava, pastor, Deus, eu estava lá em casa ainda, Deus falou: tu vai entregar um recado. Eu falei: vou não. Eu falei: pai, filha, eu não conheço a tua vida, mas o meu Deus te conhece. Eu não sei quem, porque Deus não me mostra, senão eu apontava o dedo e ia te dar o endereço. Mas eu vejo alguém falando: mas ela, a tonalidade de voz dela eu tenho melhor. E por que ela está saindo para cá e para lá? Aí Deus manda te dizer: a tua voz é linda para me louvar, e não estou preocupado com voz bonita, eu quero saber de unção. Se prepara do melhor, vem agora. O Senhor mostrando você em uma plataforma digital. Eu não sei se é Face, não sei se é Instagram, eu não sei se é YouTube, eu só sei que eu vi você louvando, o fogo descendo e várias pessoas curtindo. Eu vou te dizer: a minha promessa
Mas tinha orações em favor da tua vida. Sabe por que tu está de pé? Porque existe uma promessa. Eu olho para trás de você pelos olhos espirituais. Eu vejo o varão de branco com a mão branca e dizendo: ninguém toca no meu ungido. Porque tem muitos que tentam se levantar, mas se levantar. O meu Deus é um Deus que seca. O meu Deus é um Deus que faz a visão. E meu Deus está na sessão que te toma pela mão, só eu que te levanto, só eu que te digo: vai nessa força. O Senhor vai te dar uma direção certa. Deus fala que não olha o que está por fora, olha o que está por dentro. E Deus manda te entregar que durante as tuas orações na madrugada, Deus vai te dar estudos tremendos que tu nunca teve nesses anos todos de estudo. E esses estudos não vai ficar só aqui chamando. Vamos chamar o Senhor. Evangelista, vem dar um estudo aqui que tu vai. E tu não vai pregar o que eu não quero ouvir. Mas tu vai descer na grada da palavra de Deus. Porque a igreja está precisando de você. Porque ele levanta a tua mão. Eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. E enquanto eu faço essa oração, a doutora Poliana já prepara, deixa ela ali. Ela já vai preparar um novo louvor para estar louvando. Oh, Jesus amado. Mas o Senhor me fala que ninguém pode parar a voz de um adorador. Com todo respeito, eu vou contar até 3. Vocês vão ser renovados.